Acabou, para a gente estudar, né? Vamos lá. João, capítulo de número 14. João, capítulo de número 14, a partir do versículo 1, que diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já vos desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o meu Pai, que está em mim, é que faz as obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Credes, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Vejamos, amados, que texto extraordinário. Eu queria começar pelo versículo 1, como Jesus apresenta o ensino acerca do Pai. Primeiro ele começa dando uma tranquilidade no coração dos seus servos, dos seus filhos, dos cristãos. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Não turbar, ou seja, não se conturbar, não se preocupar, não ficar com o coração angustiado, triste, abatido. Veja como as circunstâncias podem mudar como um coração se sente, mas não deve ser assim. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia também diz que vivemos por fé e não por vista. Ou seja, existe uma circunstância, uma situação da vida que vem para mudar a maneira como nós cremos, vem para mudar os nossos sentimentos. E Deus traz aqui uma palavra que nada pode mudar, nada pode alterar o que está no nosso coração. Não se conturbar, não se turbar. E o fundamento de não se turbar é crer em Deus. Por isso que Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. É uma promessa de Deus da sua presença e aqueles que creem. O que é crer? Essa palavra crer, ela tem uma profundidade muito maior do que apenas acreditar. Crer, esse crer que Jesus está se referindo,
é um crer de se lançar, é um crer de confiar, é um crer de viver dentro desses princípios. Crer na existência de Deus, obviamente a grande maioria do mundo crê na existência de Deus. A Bíblia até diz que até o diabo crê tanto que estremece. Crer na existência de Deus não te faz um cristão. O que te faz um cristão é a obediência à palavra de Deus. Só pelo fato de você crer na existência de Deus não te faz melhor. Mas obedecer a esta palavra, a palavra de Deus, é que vai fazer uma diferença na sua vida. É que vai transformar você em um legítimo cristão. Vejamos como Jesus diz que nós não devemos turbar o nosso coração, mas crer em Deus, tá bom? Então creia em Deus e isso vai te levar a ter uma paz interior que ninguém vai arrancar de você. E Jesus continua: na casa de meu Pai há muitas moradas. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. Jesus começa então a dialogar com os seus discípulos acerca do Pai. Isso porque queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou me referir agora. Deixa eu só compartilhar a live. Se você puder também compartilha a live com pessoas que você conhece, tá bom? O nome da live ainda tá diferente, tá? Mas logo eles vão alterar. Compartilhe com pessoas que você conhece, compartilhe no grupo da sua família, compartilhe com alguém que você gostaria que a pessoa ouvisse uma palavra. Eu vou falar sobre a paternidade de Deus agora. Como Jesus apresentou o Pai, e vai ser muito importante. Você vai conseguir entender e você vai sair de um patamar a partir dessa palavra para um outro patamar no seu relacionamento com Deus. Vejamos como Jesus apresenta a Deus. Quando Jesus, deixa eu mandar aqui, compartilhar. Quando Jesus foi enviado pelo Pai, Jesus tinha uma missão principal que era salvar o homem, mas era preciso principalmente, ou seja, inicialmente, preparar esse ambiente de salvação e ensinar as pessoas acerca do reino de Deus. Então Jesus veio trazer o reino de Deus para nós. E ele apresenta o Pai aqui, ele apresenta Deus agora como Pai. Isso porque no Velho Testamento, ou seja, antes de Jesus, Deus ele não era apresentado para as pessoas como um Pai. Deus era apresentado como um Senhor, apenas Senhor. Senhor como o Deus Todo-Poderoso. Então, a revelação do Velho Testamento de Deus, da pessoa de Deus, é Criador, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é Senhor, Ele é o Deus que abre o Mar Vermelho, Ele é Deus que cuida do povo de Israel no deserto, Ele é o Deus que faz milagres, muitos milagres. E as pessoas tinham uma relação com Deus voltada exclusivamente para Ele ser Senhor. Então as pessoas se comportavam diante de Deus assim: Ele é Senhor e eu sou servo. Aí Jesus ele vem apresentar uma outra face de Deus. E nessa face de Deus, Deus
Jesus apresenta Deus como um pai. O pai é uma pessoa mais próxima. O pai é aquele que dá direção, destino, enfim. E Jesus, ele rompe com esse ensino, ele rompe com algumas situações religiosas, que as pessoas viam Deus como um ser voltado à religiosidade exclusivamente. E Deus é muito mais do que isso. Deus é Pai, a paternidade de Deus. E as pessoas não estavam acostumadas com isso. Tanto é que Jesus foi criticado e denunciado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos grupos religiosos da época, por se considerar filho de Deus. Então Jesus foi criticado exatamente por se considerar, por ser chamado, por se chamar filho de Deus. Hoje está bem comum a gente falar assim, não, todos são filhos de Deus, né? Eu também sou filho de Deus. As pessoas já falam isso de forma mais fácil. Mas na época de Jesus não era assim. Jesus veio exatamente romper com esse padrão de relacionamento com Deus distante. Então as pessoas se relacionavam com Deus como um Senhor distante, um Deus que está num espaço longe, né, onde é inacessível, então não consigo acessar a Deus. E Jesus vem e apresenta, nos apresenta o Pai. Quando os discípulos pedem, por exemplo, para Jesus ensiná-los a orar, né, Jesus dá, é claro, um parâmetro da oração, mas ele diz assim, ó, quando vocês orarem, orem assim, Pai Nosso. Durante muito tempo as pessoas, e até hoje as pessoas vivem distantes desse Pai. Esse Pai tão próximo, esse Pai tão amoroso, esse Pai que é bom. E as pessoas ainda hoje querem se relacionar com Deus como um ser unicamente de caráter divino, soberano, Senhor. Ele não quer dizer que ele não seja. Deus é soberano, Deus é Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus que abriu o Mar Vermelho, continua abrindo mares vermelhos ao longo da nossa vida. Deus faz milagres, Deus cura, Deus faz tudo isso. Mas as pessoas, e você, quando eu falo as pessoas, eu quero dizer para você que nos ouve, Deus quer nos levar a um nível de intimidade com Deus, com Ele, porque Ele tem algo a fazer em nossa vida que vai além de um Senhor que dá ordens, mas Ele tem algo muito grande para fazer em nossas vidas. Se nós nos relacionarmos com Deus apenas como um Senhor distante, um Deus distante, nós nos tornamos órfãos espiritualmente, órfãos espirituais. E há, ainda assim, muitas pessoas que são órfãos espiritualmente, não conseguem ver Deus como Pai. E eu quero te convidar a ver João 14 sobre essa ótica, quando Jesus nos apresenta como Pai. Todos nós precisamos de um Pai espiritual e esse Pai é Deus. O que é um órfão? Um órfão é alguém que não tem origem, é alguém que não tem destino, é alguém que não tem amparo, é alguém que é abandonado. Quando eu falo de órfão, eu lembro de uma figura bem conhecida do nosso cotidiano, da nossa vida, né? Se você, de qualquer idade, eu acredito que você conheça o Chaves, um famoso programa de televisão mexicano que apresenta aquela figura, o Chaves. O Chaves, ele é a representação de órfão. O Chaves, a gente assiste, né, o programa do Chaves e fica perguntando: de onde veio esse menino? Quem são os seus pais?
O que aconteceu com esses pais? Ou seja, a origem dele está prejudicada. A ideia de um órfão a gente não sabe exatamente a história, a origem dele. Então, pessoas que elas não têm Deus como pai, elas perdem a sua origem, porque nós fomos criados em Deus, nós fomos criados de Deus. Pastor, me explique melhor, como assim nós fomos criados de Deus? Quando Deus criou o homem, quando Deus fez Adão, a Bíblia diz que ele formou o homem, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, ele formou do pó da terra. E logo em seguida, ele soprou, a Bíblia diz que ele soprou o fôlego de vida. Ele soprou o fôlego de vida e Adão se tornou alma vivente. Então Deus tirou algo dele para dar ao homem, que foi o fôlego de vida. Disso vem a nossa origem. Nós fomos criados em Deus. Depois nós caímos no pecado e essa imagem foi deformada. Mas vem Jesus e reconstrói essa imagem. Jesus é a imagem do Deus vivo e ele restaura a imago Dei. A gente chama de imago Dei, quer dizer, a imagem de Deus. E nós somos, então, a imagem e semelhança de Deus. E disso vem a nossa origem. A nossa origem é essa. Entenda isso e adote isso. O Chaves também é uma pessoa sem destino. Para onde ele vai? Qual é o futuro dessa criança? O Chaves ele é representado por um ator adulto, é claro, todo mundo sabe disso, mas ali ele representa uma criança que mora ali naquele barril, no meio do quintal, naquele quintal ali. Mas qual é o futuro dessa criança? Para onde ele está indo? Se ele não tem um pai para dar um destino. Então, pessoas que não vivem com Deus como um pai, são pessoas que não recebem um destino. Um pai, ele deve dar destino aos seus filhos. Não quer dizer que o pai vai ordenar e engessar o futuro dos seus filhos, não é isso. Mas o pai ele vai mostrando a direção. O pai ele mostra a direção, vai demonstrando o que existe no mundo, quais são os riscos, quais são as possibilidades de acerto. Um pai ele vai aconselhando o filho a sábias decisões. Deus é o pai e o seu destino estando nas mãos de Deus, você vai consultar a Deus sobre as suas decisões, sobre as suas escolhas. E isso vai ser muito bom para você. Você poder experimentar o cumprimento do seu destino. Deus te criou com um propósito. E quando você o conhece como pai, você vai descobrindo esse propósito. Deus vai revelando esse propósito na sua vida. Há muitas pessoas que estão vivendo longe dos propósitos de Deus para ela. E quando nós estamos vivendo longe desse propósito, nós vamos sofrer, nós vamos bater com a cara na parede, a vida não vai fluir, as coisas não vão se acertar, porque nós estamos tentando ser alguém que Deus não criou para a gente ser. E a gente vai tentando ser uma outra pessoa. Mas quando nós buscamos de Deus esse destino, quando a gente olha para Deus e fala assim, Deus, revela em minha vida qual o propósito do Senhor para mim. Revela em mim, em meu caráter, em meu espírito, revela em minha alma, me revela, me mostra.
para onde eu devo ir, qual é o cumprimento desse propósito. Nós precisamos estar sempre orando a Deus. Assim como um filho busca um pai para dar conselhos sobre um futuro profissional, sobre um futuro financeiro, enfim, nós também precisamos buscar a Deus, para Deus revelar, a Deus mostrar, a Deus dar direção dos nossos destinos. Algo que é importante é a quem nós damos ouvido. Eu falava alguns dias atrás na igreja sobre isso. Quem tiver os nossos ouvidos vai ter o nosso destino. A quem nós ouvimos? Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Nós precisamos de verdade ouvir mais a voz de Deus e deixar que Ele vai conduzindo os nossos destinos. Qual é o seu futuro? Para onde você está indo? Se você estiver nas mãos de Deus, se você estiver confiando nele como seu Pai, pode ter certeza que Ele vai estar te conduzindo e te direcionando para o propósito da sua vida. Tá? Pense nisso. Senão nós seremos também tipo de órfão. O Chaves também é alguém sem amparo, né? Alguém desamparado. O que é um amparo? O amparo é a base da nossa vida. Nós estarmos amparados significa nós termos um suporte, uma base, um fundamento. Jesus, ele é o nosso fundamento. Deus Pai é o nosso fundamento. Há alguns dias atrás, alguém me perguntou: pastor Edson, por que está acontecendo todo esse problema de coronavírus e o senhor está tão bem assim? Eu exatamente estava no momento que eu estava conversando com a pessoa e mostrando, vivendo a minha naturalidade. E eu estava falando para essa pessoa que quando nós estamos plantados em Deus, fundamentados em Deus, mesmo que ao nosso redor o chão desabe, o lugar se desmorone, tudo acaba, o caos se estabelece. Mas quando a sua vida está em Deus, quando a sua confiança está em Deus, não importa nada que aconteça, porque Deus é inabalável. Ele é sustentáculo seguro, Ele é amparo, porque Ele é o Pai. Mas quando você coloca a sua vida, a sua confiança nas riquezas, nos bens, quando você coloca a sua vida e a confiança nas pessoas, isso pode desmoronar. E aí o seu pé vai junto, a sua vida vai junto. Firme a sua vida em Deus, considera Ele como Pai. Nós somos chamados na Bíblia como filhos adotivos. E deixe ser adotado pelo Pai, por Deus. Deixe ser adotado por Ele e usufrua da bondade desse Pai, um Deus Pai tão amoroso. Tem muitas pessoas que não conseguem viver essa profundidade da paternidade de Deus. Elas vivem uma relação com Deus muito superficial e a relação que Deus quer conosco é muito mais profunda. Pense nisso, como tem sido o seu amparo em relação a Deus. O Chaves também é alguém abandonado. Eu volto a dizer, a gente não sabe bem a história inicial, né? Todo o contexto, mas o que a gente sabe é que ele é alguém que foi abandonado. E Deus é um tipo de pai que nunca abandona. A Bíblia diz assim,
que pode uma mãe se esquecer dos seus filhos. Todavia eu, o Senhor, jamais me esquecerei dos filhos de Deus. Deus nunca desampara e Deus nunca abandona. Jesus diz assim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É importante nós termos a confiança, a certeza de ter uma relação com Deus profunda e de estarmos na casa de Deus. Quando eu falo estar na casa de Deus, não estou falando só estar na igreja, no templo, mas estar na presença de Deus, estar com o Senhor. Estando com Ele, Ele nunca te abandona. Por isso que Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Então, a paternidade de Deus, ela não é limitada a poucos filhos. O desejo de Deus é que toda a terra se torne filho, que todo o mundo se abrigue debaixo desse telhado, dessa casa. Jesus diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Né? Vou preparar-vos lugar. Quando Jesus vai para a cruz, Ele prepara o nosso lugar nessa casa de Deus. A casa de Deus não é o templo que nós frequentamos. Ali é um lugar de ajuntamento dos cristãos. Muito importante, como a gente tem tido saudade de estar com os nossos irmãos. Mas estar na casa de Deus é estar abrigado como filho na sua relação com Deus, com o Pai. Se a sua relação com Deus é muito distante de Senhor e servo, talvez você precise rever a maneira como você lida com Deus. Se aproxime mais dele, né? O apóstolo Paulo diz que nós recebemos o Espírito pelo qual clamamos Abba Pai. Abba Pai. Eu não lembro exatamente o versículo, eu posso dar a referência depois. Mas o texto que fala de Abba Pai, a palavra Abba, significa paizinho querido. Paizinho querido. Aqui no Nordeste, né, quando o pai é bem próximo, as pessoas chamam de painho. Hoje quase bem pouco se usa, né? Essa palavra, o texto está lá em Romanos 8,15, né? Novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, pelo qual clamamos Abba Pai, né? Por isso que eu disse que nós somos filhos adotivos de Deus. Mas nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito de Deus, para nos dar a característica de filhos de Deus e o filho de adoção, pelo qual nós clamamos Abba Pai, Pai, Paizinho, Pai querido, Pai próximo. Existem várias pessoas que se dizem pai, mas não são pais de verdade. Há homens que fazem um filho, né, e não são presentes, não estão próximos, não dão destino, abandonam emocionalmente até. Mas Deus não. Deus é um Pai maravilhoso. Deus é um Pai por excelência. Deus é o melhor Pai que existe. E Deus, Ele é o referencial para nós de pais.
eu sou pai de 3 e a minha referência para eu poder ser um pai razoável, né, se bem que eu busco fazer o melhor, mas preciso melhorar ainda muito, a minha referência é Deus. Quando eu vejo os meus filhos e eu tenho que fazer algo por eles, eu penso em Deus. O que Deus faria por mim? Como é que Deus agiria? O que Deus falaria? E eu busco fazer o que Deus faria na minha relação com meus filhos. Mas é porque eu entendo e eu sei que Deus é um excelente Pai. É um Pai maravilhoso. Jesus diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Qual é a tua morada nessa casa de Deus? Qual é a tua morada nessa casa de Deus? Logo então, quais são as promessas de Jesus em João 14? Primeiro, Jesus apresenta o Pai e ele nos convida a ser filhos e ir morar nessa casa. Não foi à toa que Jesus falou assim, ó, na casa de meu Pai tem muitas moradas. E Jesus estava querendo dizer assim, ó, na casa de meu Pai tem muitas moradas e eu vou fazer de vocês filhos e filhas de Deus e eu vou levar vocês para estar na casa de meu Pai. Jesus, ele, na continuidade do texto, ele diz assim, ó, lá no versículo 13, e tudo que pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. O Filho, ele tem a liberdade de pedir. O Filho tem a liberdade de pedir. É importante você buscar em Deus e fazer pedidos a Deus. Deus gosta, Deus quer, Deus deseja que os seus filhos estejam constantemente lhe pedindo coisas, pedindo a bênção dele, pedindo direção, pedindo clareza nos seus propósitos. Porque, de verdade, quem é pai sabe, os filhos que mais pedem são aqueles que mais recebem. Os filhos que têm mais liberdade em pedir. Já ouviu aquela frase, o menino que não chora não mama, né? Bebê que não chora não mama. Isso é verdade. O filho, se ele não clama, se ele não chora, se o filho não pede, ele não recebe. Mas Jesus está falando assim, ó, vocês se tornaram filhos, peçam. Se você é filho, você vai pedir. E você vai ter liberdade em fazer esses pedidos a Deus. Né? Jesus também diz assim, ó, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O que Jesus queria dizer é assim, ó, enquanto as pessoas estavam sem Jesus, ou seja, no Velho Testamento, sem a presença pessoal de Jesus, elas estavam distantes do Pai, elas nem tinham conhecimento de que Deus era Pai, seria Pai para elas. Jesus vem e revela o Pai. E Jesus vem e fala assim, ó, para nós e para os discípulos, eu estou apresentando o Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas, vocês serão filhos e etc. Mas Jesus, em seguida, ele mostra que ele vai morrer, vai ressuscitar e ele vai subir para os céus. Mas Jesus diz assim, ó, eu não vos deixarei órfãos, eu não vos deixarei sós, mas eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Aqui se revela a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três se concordam em um. E a nossa relação com o Espírito Santo é o que nos leva, que nos conduz a sermos filhos de Deus. Nós temos o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo ao momento que você entrega a sua vida para Jesus
E o Espírito Santo na sua vida, ele é consolador, ele é presente em todo o tempo. E ele é o selo que te marca como um filho, né? Versículo 17, ainda do capítulo 14, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Versículo 18. Se você quiser, marque isso na sua Bíblia. Versículo 18 do capítulo 14 de João. João 14, 18 diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Não seja órfão espiritual. Jesus não quer deixar você, e Ele não vai deixar você órfão, mas Ele envia o Consolador para estar com você em todo o tempo, de forma que nós não somos mais apenas servos, mas nós somos filhos de Deus, e podemos usufruir dessa grande verdade de que você é filho de Deus, você não é órfão, não deve ser órfão espiritual, a não ser que você se torne um órfão espiritual por si mesmo, por abandonar a casa do Pai. E como é ruim ser órfão espiritual. Um órfão não tem origem, não tem destino, vive desamparado e vive abandonado. Deus quer que você tenha o inverso de tudo isso. Deus quer revelar a sua origem, mostrar o seu destino, te dar amparo, e Ele diz que na casa dele há muitas moradas e você não fica abandonado. Eu queria orar por você agora. Essa mensagem vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. Você pode compartilhar ela quando você quiser. Se você assistir essa mensagem, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa, sempre que estivermos ao vivo, poder compartilhar essa palavra. Eu tenho certeza que foi muito bom e vai ser muito melhor outras mensagens que virão pela frente. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, como é bom ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, ser instruído pelo Senhor. Ó Deus, nesse estudo de João 14, nós entendemos que saímos de um patamar de distantes, de abandonados, de desamparados, de sem origem, muitas vezes órfãos espiritualmente. E o Senhor nos revela o Pai em quem nós temos a adoção. Nós fomos adotados por Deus, conforme Romanos 5,18, que diz que o Senhor não nos deu o espírito do medo, mas o Espírito de Deus, o Espírito pelo qual nós clamamos, Abba Pai. Nosso Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade de conhecer mais a Tua palavra. Abençoa cada pessoa que nos ouve, que nos assiste, e que elas sejam também filhos de Deus e usufruam do melhor de Deus na sua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Fiquem com Deus e até a próxima transmissão. Um abraço.